Tarde, turma. Hoje, conforme prometido, eu vim trazer uma das resoluções, da nossa última atividade 12, que eu pedia para que fossem desenhadas as vistas ortogonais, frontal superior e lateral esquerda, de acordo com o plano de corte indicado, e que também pedia para representar o corte, a achura de metal, na vista que fosse conveniente, Então, aqui foram pedidos que fossem feitos um corte na vista frontal, um desenho com corte na vista frontal, um outro com corte na vista superior e outro com corte na vista lateral esquerda. E depois foram pedidos dois outros exercícios, que são de marcar e são faceizinhos, e esses vocês já fizeram na sala comigo, Quer dizer, quem foi tirar dúvida lá. Então, a gente vai desenhar o da vista frontal, tá? Como vocês podem ver, o plano está cortando a peça ao longo de toda a sua extensão, tá? Então, ela vai ser cortada no meio, e essa partezinha aqui, que está aparecendo branquinha, que fica à frente do plano, é como se ela fosse removida da frente desse plano, e a gente começasse a ver tudo que está aqui, ó, dentro da peça, exatamente nessa parte onde o plano corta, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu desenho modelo, que eu tinha usado para mandar para vocês, com todas as medidas. Inclusive, eu coloquei lá no grupo, corrigido, com as medidas que estavam faltando, tá? Então, agora a gente vai desenhar a vista frontal, o corte de vista frontal. Vamos precisar dos nossos esquadros, como sempre, tá? Para poder fazer as nossas 3 vistas, Então, vamos lá, fazer o mais padronizado possível. Então, eu vou pegar aqui, deu uma desfocada aqui na câmera, peraí. Deu uma focadinha melhor aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro, divide ao meio, de modo que a gente consiga fazer vista frontal, vista superior e vista lateral, como vocês já estão carecas de saber, Então, o que eu preciso, primeira coisa, para começar a fazer o desenho da minha vista frontal, que é onde vai aparecer, a parte interna da peça. Eu vou fazer uma reta paralela aqui à minha chamada linha de terra, ou a minha linha de encontro dos diedros aqui. Como eu vou ter que desenhar a vista lateral também, eu posso puxar uma linha fraquinha atravessando, tá bom, gente? E fiz aqui. Eu não vou medir exatamente as distâncias da linha de terra até a primeira face do objeto, mas eu vou tentar fazer o mais aproximado possível, tá? Em relação às distâncias. Então, eu vou fazer aqui também, porque eu já puxo para a vista superior, tá bom? E aqui eu também dou mais ou menos a mesma distância, tá? E puxo mais uma que é para começar a lateral. Além disso, o que mais que eu vou precisar? Para tirar as medidas, eu vou precisar da régua. Então, deixa eu encontrar uma régua aqui. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui uma régua para começar a fazer as medidas. Tá? Então, a gente tem aqui que a nossa primeira face aqui, voltando para o desenho, da minha vista frontal, ela vai ter 4 e ela vai ter 3,6 de altura por 6 de largura e 6 de espessura. Então, vamos lá começar aqui no nosso desenho também. Então, vamos marcar 4, lembrando que essa linha do meio aqui é a minha linha que vai dividir as vistas, E aqui, essa segunda linha para a esquerda, essa paralela, vai ser onde eu vou começar as faces da peça. Tranquilo? Então, marquei 4 aqui. O que eu já posso fazer? Marcar os 3,6 aqui na outra parte da face, Onde eu vou fazer a altura da peça. Pronto. Opa, deu uma riscada aqui sem querer. Eu fiz as marcações ali. Tranquilo? Então, vamos lá. A partir desses pontinhos que eu marquei, eu vou fazer logo uma reta paralela, chegando lá na minha altura, tá? Não tem problema eu fechar o
retângulo, contanto que este retângulo esteja nas medidas exatas e bem fraquinho. Depois a gente reforça só as linhas de arestas que ficam, tá? Então, basicamente, isso aqui já é a nossa peça vista de frente. Agora a gente precisa desenhar a parte de dentro dela, né? Só um minutinho, tá aqui minha régua. Então, eu tenho que marcar o quê? 0,6 de largura, 0,6 de largura, né? E altura também de 0,6, dentro desse quadrado que eu já desenhei, tá? Então, vamos lá. 0,6 aqui, 0,6 aqui, tranquilo? E vou marcar 0,6 de altura aqui também. Pronto. E começa a fazer as retas, né, as paralelas. E eu vou pegar aqui, ó, paralela passando aqui pelo ponto. Não tem problema riscar por cima, porque como já foi dito, depois a gente vai reforçar as arestas e as linhas que ficam, tá? Aqui. Então, a gente já sabe aqui o quê? Que isso aqui é o contorno da nossa peça, né? Eu já poderia estar jogando lá para a parte de baixo também dessa linha aqui, né? Porque eu sei que a minha vista superior ela vai ter as mesmas dimensões da vista frontal, né? Porque afinal trata-se da mesma peça. Então eu já posso ir levando lá para baixo isso aqui. Tá bom? Pronto. Aí onde é que eu vou começar a minha vista superior, né? Eu posso começar ela com a distância mais ou menos aproximada daquela distância que eu botei aqui. Aqui assim, mais ou menos. E depois eu tenho que medir as outras coisas, né? Mas voltando aqui para nossa vista frontal, o que mais que eu tenho que levar em conta? O que que eu tenho de elementos que eu não vou ver na fronte, né? Eu vou ter esses dois furos, que tem o diâmetro de 1,6, por isso que é 2 vezes, né, o diâmetro de 1,6. Significa que eu tenho 2 furos com 1,6 de diâmetro, tá? E o que mais que eu não vejo? Este nosso furo de quadradinho aqui, que também vai aparecer aqui com as linhas invisíveis na vista frontal, tá? Então, a gente vai fazer. Aqui, eu não coloquei a medida, tá? Eu esqueci, na verdade, mas a gente vai considerar como 0,6 também, tá? Então, vamos lá. Mais 0,6 para cada lado aqui, para poder fazer o nosso furo. Então, aqui seria 0,6. E aqui também 0,6, tá? E lembrando que quando a gente faz as arestas não visíveis, o que que a gente tem? Linhas pontilhadas, né? Ou tracejadas, perdão. Tá? Então, a gente vai tracejar. Posso puxar esse traço lá para a vista frontal superior já, né? Lá não vai aparecer tracejado, mas ao menos a gente já tem a marcação. Tranquilo? O que mais que eu tenho aqui, ó? A uma distância de 1,8, né, eu vou ter o centro do meu furo, que é isso que eu estou marcando aqui. Então, vamos lá, a gente vai marcar 1,8, né? 1,8. Então, 1,8 aqui é o centro do furo. E a partir desse centro eu vou ter um diâmetro de 1,6. Então, quer dizer que eu vou ter 0,8 para cima, né, de raio aqui e 0,8 aqui. Ai, professora, eu tenho que desenhar 2 vezes essa marcação de furo? Não, meu querido, ou minha querida, né? Você só vai arrastar aqui, ó. Usa o mesmo esquadro, né? Faz o tracejado. E lá no centro a gente não pode esquecer do quê? Da linha
traço ponto, que estou indicando o centro, né? O mesmo poderia ser feito nesse nosso furo quadrado, né? Porque ele é um furo simétrico e a gente tem a linha de centro, né? Aqui eu tenho 1.1, então seria... Não, 1.6, então seria 0,808, tá? Então, vamos lá. 0,8 aqui meu centro, tá bom? Então, já tô desenhando as duas vistas juntas, tá, gente? Se você não conseguir, não tem problema. Faz separadamente, tá? Então, aqui eu já vou cobrir um pouco mais reforçado, tá? Para vocês irem entendendo logo minhas arestas finais da minha peça. Deixa eu só achar uma canetinha aqui. Achei. Tá? Então, as nossas arestas aqui que ficam nessa vista superior são essas aqui que eu estou cobrindo, tá bom? Mas preste atenção numa coisa, vocês lembram que o nosso plano está passando no centro do furo? Então, esse nosso furo aqui, ele vai aparecer com linha cheia, tá, gente? Porque eu tô cortando bem no meio. E ele vai aparecer a partir de dentro, né? A mesma coisa nesse outro aqui, tá bom? Perdão pela informação errada, né? Vamos dizer. Por quê? Porque olha aqui. Lembra que vai passar bem no meio do furo? Então, esse furo, ele já passa a ficar visível, ainda que ele fique pela metade, tá bom? A mesma coisa aqui. Então, a nossa vista vai ficar assim. Furo com linha cheia, linha cheia, linha cheia e linha cheia, tá? A achura a gente vai deixar para aplicar no final, tá bom, pessoal? Então, vamos continuando aqui agora a nossa vista superior, né? Vista superior já está na medida que a gente já fez, tá? Já está com a largura. O que eu preciso fazer? Aplicar a nossa profundidade aqui, né? Que é 3,6. Então, bora lá. Aqui. 3,6. Prontinho, bem ali. Eu vou pegar uma paralela, né, para poder dar certinho. Senão fica torto. Aqui, ó. Pronto. Aí, o que a gente precisa saber, né? A localização do nosso furo, como a gente pode ver, ele tá no centro, né? Só que a gente já tinha determinado que é 0,6 aqui a distância, embora não esteja no desenho, consequentemente 0,6 aqui também, tá? Então, vamos marcar os 0,6 e a gente tem que mostrar ainda também
o nosso círculo, né? O nosso furo circular, pode dizer assim. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 0,6. Oh, caramba. Perdão. O tripé não me ajuda muito, ele é muito perto do meu papel, tá, gente? E a gente já tem os 0,6 marcado aqui, tá? Então, vamos lá. Eu deveria ter marcado logo lá em cima também para já ir num esquadro só, mas como eu não marquei, a gente vai já marcar, tá? Aqui vai ser linha cheia, porque eu estou vendo de cima o meu furo, né? Então, vamos marcar mais 0,6 aqui também. E aí, olhando assim, a gente descobre que esse nosso furo central, ele não é quadradinho como a gente pensava que ele é, né? Ele é mais, como é que eu posso dizer, retangular. Tá bom? Isso aí. Então, a gente está vendo isso aqui, mas falta colocar o quê? O nosso furo, que está a uma distância de 3,6. Perfeito. Aqui. Pronto. Quer dizer, de 1,8, perdão. Tá, então, vamos lá. Vai marcar 1,8. E a partir desse 1,8, como a gente já tinha visto, o diâmetro é de 1,6, então vai ficar 0,808, né? Pronto. Desculpa, agora que eu vi que a câmera saiu aqui. Então, a gente fez as duas marcações, 3 marcações, o centro e a distância, né, do nosso diâmetro. Então, bora lá. Aqui, como eu não tirei a parte de cima da peça, né, e aqui eu estou indicando o corte apenas, eu vou fazer tracejado, tá bom? Faltou colocar o outro ali. E a nossa linha de centro, né? Pronto. Outra coisa, o nosso corte aqui na peça, ele é... Quer dizer, o nosso corte não, o nosso furo central, ele é simétrico, né? Então, vamos lá aqui, indicando o centro da peça. Belezinha? E onde é que a gente vai indicar o corte aqui, né? A gente já viu que ele tá passando no comprimento inteiro da peça. Então, a melhor vista para indicar o corte vai ser a vista superior. Perfeito? A gente passa no meio da vista superior. E qual que é a indicação de corte que a gente já tinha visto? Linha traço ponto, né? Que inclusive a gente já estava fazendo aqui como linha central. Né? E aqui vai ser a nossa indicação de corte. Como é que eu indico o corte? Fazendo setinhas e colocando o nome do corte. Aqui eu vou ter, né, a minha setinha indicando A.
Ah, esse é o meu corte. Tranquilo. Tudo tranquilo, né? Até o momento. Pronto, essa é a minha indicação de corte. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra vista. Eu vou reforçar as arestas visíveis, né? Pronto, e é assim que fica a nossa vista, né? Deixa eu só reforçar aqui a indicação do corte. Pronto, corte A. Tá, o que é que a gente tem que saber? Né, aqui na outra vista, voltando para a vista frontal, opa, tá aqui a vista, né, superior. E a gente precisa fazer aqui na nossa vista frontal, né? Lembrando que, como a gente viu lá na BNT, as achuras, né, elas têm que estar a 45 graus, né, no caso do indicativo de metal. Então, aqui eu não vou fazer com o espaçamento certinho, isso a gente consegue fazer no AutoCAD e tal, mas como a gente está fazendo aqui à mão, eu vou escolher um lugarzinho aqui e vou começar a fazer a marcação da achura, onde vai ter a achura, claro, né, que é na parte sólida da peça que foi cortada. Ou seja, aqueles furos que eram ocos, que estão sem... que ficaram aqui o vão, né, eles não serão achurados, tá bom? Aí eu vou prosseguindo, né? Aqui não tem achura, então eu vou continuar aqui em cima, né? Porque são só nas partes maciças que foram cortadas que a gente aplica achura. E a gente tenta fazer o mais, como é que eu posso dizer, mais uniforme possível, né? Em relação à distância e espaçamento, já que nós estamos fazendo meio que à mão e não estamos usando nenhum software computacional para ajudar. Porque no software a gente programa e já sai tudo certinho, né? Que não é o nosso caso aqui. Essas aqui que eu achurei aqui, eu já podia ter aproveitado para
fazer a parte maciça lá de cima. Aqui, ó. Aí eu posso ir seguindo, né? Aqui, vou continuando. Já peguei aqui. Vou continuando na peça. E vou continuando, tá? Até preencher todas as partes maciças que foram cortadas. Pronto. Tá tudo achurado, né? As partes que o corte aparece. Então, essa nossa vista aqui, ela é o nosso corte. A, tracinho A, que é onde eu estou representando o corte. Beleza? E aí, eu tenho que continuar com a vista lateral, tá bom? Que é a última vista que tá faltando pra gente. A gente vai ver a peça pela metade, né? Porque de fato ela está pela metade, né? Então, continuando o vídeo, que eu achei que estava filmando, mas não estava, tá, gente? Ele parou de filmar. Então, eu tinha começado a fazer a vista lateral, tá bom? Ela não é vista pela metade, tá? Apenas se o corte tivesse aplicado nela. Então, eu fiz a marcação do 3.6 e da altura de 3.6, que até agora foi só o que vocês perderam, tá? E daí, o que eu posso fazer? Aproveitando essas linhas que já estão desenhadas aqui na minha frontal, né? Sabendo que eu vou ter isso aqui como linha invisível, né? Não seja essa alturinha aqui de largura. Então, eu posso fazer ela tracejada aqui ao longo, né? Eu tinha medido também aqui o meu centro do furo, né? Que é 1.8. E eu sei que a partir desse 1.8 eu vou ter 0,8 para cada lado, né? Que seria do nosso diâmetro. Como a gente já tinha feito nas outras vistas. Ah, mas eu preciso fazer isso? Não, né? Vocês lembram que a gente já tinha feito a medida aqui? Né? Então, é só arrastar para lá também, tá? Aqui assim. E aqui assim. E aí, eu preciso fazer a marcação do centro aqui, que é 1.8, né? Então, vamos lá. 1.8. Tá bem aqui. Eu vou saber exatamente aonde está o centro do meu furo, né? Aí já posso fazer a traço ponto, traço ponto. Como vocês sabem, a gente tem a marcação do centro, né? Pronto. Aí eu vou pegar o meu compasso, vou medir a minha abertura de 1.6 aqui. Não, na verdade 0,8, porque é o raio, né? 1.6 é o diâmetro. Vou aqui nesse cruzamento que eu encontrei da marcação do furo e vou fazer... Opa, peraí que andou um pouquinho. Vou fazer o meu furo, propriamente dito, tá bom? Pronto, tá aqui ele. Então, aqui está o furo. O que mais que eu preciso fazer de marcação? A marcação desse nosso furo central também, né? A gente já tinha visto que ele era 0,6, 0,6, né? Que é o que vai aparecer aqui. Então, 0,6 e 0,6. Pronto.
Ele só vai aparecer também tracejado, porque ele não é visível, tá? Então, é isso aqui. E a gente só faz cobrir agora o que vai aparecer no desenho. Cobre os tracejados também. Tá dando pra ver? Desculpa que eu mexi aqui e não vi que não tava aparecendo direito. Vou aproveitar para cobrir esse outro que eu não tinha coberto aqui. O círculo eu não vou ter como cobrir, tá, gente? Porque senão ele vai ficar meio tortinho. Mas aí é só dar uma boa reforçada nele e tá tudo certo, tá bom? Então, é assim que vai ficar a nossa peça, tá? O corte, indicação do plano de corte e a lateral esquerda, beleza? Bons estudos!